Boa noite, gente. Eu sou uma Vesper Siqueriduen, bruxa sacerdotisa, líder da tradição diânica do Brasil, e estou aqui no Templo da Deusa falando com vocês, tendo a honra de participar do encontro promovido pelo Edu Scarfon e Faces da Lua, o nono encontro de bruxaria e paganismo, que tem como tema esse ano honrando os ancestrais da arte. Mas eu vou pedir licença para vocês para tratar de um outro tema que fala de atualidade, não de passado. Mas claro que todos nós somos os nossos ancestrais agindo no mundo. Então, como nós podemos viver hoje neste mundo, pós-eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, que alguns defendem com garras e dentes e outros abominam. Um tempo de divisão do país, do Brasil, e um tempo em que várias pessoas começaram um discurso de ódio que veio à tona das formas mais exuberantes. Uma das formas pelas quais esse ódio coletivo, que ficou represado durante muito tempo e que significa a sombra coletiva da sociedade brasileira, usando a palavra sombra no sentido da psicologia de Carl Gustav Jung, como um termo junguiano, de tudo aquilo que as pessoas reprimem porque elas não querem demonstrar no consciente. O Brasil pode ser analisado dentro da abordagem junguiana como se fosse uma pessoa. A gente pode imaginar o país Brasil como um ser antropomorfizado, né? Como a forma de uma pessoa. E a gente pode imaginar esse país Brasil entrando na sala de um analista junguiano e dizendo que quer um tratamento porque está se sentindo mal, está se sentindo dividido, profundamente dividido entre oposições que ele não consegue conciliar e que ele quer algum tipo de alívio, de cura para esse sentimento de divisão interna muito grande. Eu fiz pós-graduação em análise junguiana e me submeti à análise junguiana durante mais de 22 anos e acho ela um dos grandes presentes da deusa para a humanidade. Mas não vou partir por uma palestra com uma abordagem psicológica. Eu vou falar como bruxa e como sacerdotisa. No Brasil, esse paciente que agora a gente vê sentado no consultório de um analista junguiano, ele podia chegar e falar assim: olha, durante muito tempo eu tive que reprimir, por causa dos tempos da ditadura militar, um desejo interno de que as coisas fossem mais conservadoras, mais resolvidas na bala, mais resolvidas na porrada, na violência. E aí, de repente, agora, uma parte de mim, metade de mim praticamente, quer muito isso, e a outra metade continua tendo todos aqueles dramas, todos aqueles medos, todos aqueles traumas que as pessoas que foram perseguidas pela ditadura militar nas décadas de 70, 80 e começo da década de 90, 70 e 80, 60, 70 e 80, elas tiveram e começaram a botar para dentro delas toda essa, exatamente a antítese da questão militar, da violência, do recorrer às armas, do defender liberalismos econômicos ao invés de atividade de assistência social. Enfim, esse paciente, se chegasse na frente de um terapeuta junguiano, provavelmente ouvi dele a seguinte frase:
Todos nós temos divisões, porque nós não somos uma coisa ou outra coisa, nós somos um todo. Mas cabe a nós escolher o que esse todo vai trazer à tona para a vida em sociedade, para o tratamento do outro, para como lidar com a realidade. E cabe a nós também escolher aquilo que nós não queremos que venha à tona, que nós vamos reprimir, porque nós não achamos adequado, seja moralmente, seja eticamente, ou também seja porque não nos traz vantagens. Então, meu paciente Brasil, o que você precisa fazer nesse momento de grande divisão interna em que metade de você quer uma coisa e metade de você quer a coisa diametralmente oposta, é tentar dialogar dentro de você e descobrir como conciliar esses opostos. Como é e qual a sua opção para que esses seus dois lados possam dialogar e chegar a alguma conclusão. Nenhum deles está absolutamente certo, nem errado, e nenhum deles é absolutamente mal e o outro bom. Isso é ilusão. Isso é um jeito infantil de ver a vida, a sociedade e as coisas e as pessoas. As pessoas não são luz e sombra. Elas são uma miríade infinita de tons de cinza. Então, Brasil, cabe a você, e só a você e mais ninguém, decidir como essas suas duas partes tão conflituosas e tão diferentes vão dialogar, vão sentar numa mesa de debates e que tipo de síntese elas vão fazer a respeito dos seus rumos daqui para frente. E não é só o Brasil que isso cabe a cada um de nós. Se vocês me acompanham pelas redes sociais, vocês sabem que eu sou visceralmente contra o governo Bolsonaro. Acho um gravíssimo e arriscado problema com o qual nós teremos que lidar no mínimo pelos próximos 4 anos. Mas respeito o resultado das urnas. Só que eu continuo lamentando que ele tenha sido esse. Também não sou petista. Votei no Fernando Haddad, que até por acaso foi meu colega de faculdade na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na mesma turma que eu, mas que não é meu amigo pessoal, e nunca fui petista, mas também não tenho preconceito de votar em pessoas adequadas, honestas, que eu confie que sejam do PT. Mas a conjuntura toda, eu sei, o que elegeu o presidente Bolsonaro foi muito mais o voto antipetista do que o voto pró-Bolsonaro. Também não gostava do governo do PT, também não queria que ele se repetisse, só acho que o Bolsonaro é um mal maior. Mas aqui isso fica apenas por uma pausa, porque na verdade o tema da nossa palestra não é nem psicologia junguiana, nem política. O tema da nossa palestra é violência. Violência, lato sensu, tanto essa violência com que a gente lida dia a dia nas grandes e pequenas cidades, em todos os cantos, que tem a ver com assaltos, corrupção policial, violência contra a mulher, feminicídio, violência contra os jovens negros que morrem aos milhares todos os dias pelo país. Violência expressa nas suas faces mais hediondas, na agressão aos vulneráveis de todos os tipos, no abuso das crianças, nos estupros, nos assaltos, nessa banalização do mal. Essa é uma frase de Hannah Arendt, uma filósofa política, que, ao estudar o nazismo, chamou o movimento nazista de banalização do mal. Quando hoje os nossos lares são todos os dias preenchidos com imagens dos telejornais, em que você vai comprar pão e morre, ou você não chega em casa, seu filho não chega em casa porque alguém não gosta da roupa que ele está vestindo, ou confunde ele
com alguém que transou com a namoradinha do traficante, ou todas as milhões de possibilidades, ou seu filho não chega em casa porque ele foi atropelado por um motorista bêbado. Todas as formas pelas quais a violência assusta todos nós e com as quais nós somos confrontados todos os dias. Então, o que eu vou falar é sobre violência. E como ela se casa com esse tema da política e do presidente recém-eleito? De uma maneira muito ruim. O discurso do presidente Bolsonaro é o discurso da bancada da bala. É o discurso do bandido bom é bandido morto. Direitos humanos só para humanos direitos. É o discurso da exclusão e da violência. E muito pior do que isso, é o discurso da eliminação do diferente. Vamos matar todos os LGBTs. Vamos matar todos os petralhas. Quem for ativista vai ter que se mudar de país porque nós vamos acabar com eles. E daí pra frente. Nós pagãos, embora a gente tenha tido durante a campanha a triste surpresa de ver que existe um punhado de pagãos pró-Bolsonaro, não podemos ter essa agenda. Esse tipo de discurso é pra gente que não valoriza nem a vida nem a diversidade e nem vê a diversidade como um valor da própria deusa. Eu acho que esse tipo de campanha, de discurso, é antipagão. E acho e vejo um risco iminente de que esse discurso, não por atos do próprio presidente, como ele mesmo diz, fulano matou o mestre de capoeira lá em Salvador, mas eu não tenho nada com isso. Lógico que tem. Você é o responsável, você começou o discurso de ódio. Você não pode ser responsabilizado criminalmente, porque quem matou foi o seu adepto, foi o seu querido, foi aquela cria que você fez com o seu discurso de ódio. Mas você tem razão, você não pode ir para a cadeia por isso, Bolsonaro. Mas eu vejo com facilidade um Brasil em que daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, nós podemos estar à beira de uma guerra civil. Vamos raciocinar. Vamos supor que a gente vivesse numa sociedade em que 30% das pessoas tivesse uma visão mística e começasse a cultuar o sagrado palito de fósforo queimado. Aí elas fizessem uma igreja, um culto ao sagrado palito de fósforo queimado. Os outros 70% da sociedade, na sua maioria cristãos ou qualquer outra denominação, eles iam ver na igreja do sagrado palito do fósforo queimado um risco à sua própria existência. Aquilo ali é diferente de mim, não pode acontecer. Então vamos começar a matar os adeptos dessa igreja do palito do fósforo queimado. 30% das pessoas. O que aconteceria numa sociedade em que 70% das pessoas quisesse assassinar 30% das pessoas? Aconteceria uma sociedade conflagrada, né? Por quê? Uma guerra civil. Por quê? Claro que durante algum tempo essa minoria ia ficar calada. Depois ela ia começar a se armar. Ela ia começar a matar os outros também. É exatamente por isso que existe o direito penal. Para controlar a violência social. Para evitar que as sociedades fiquem conflagradas. Qual seria a solução para esse país hipotético em que 70% da população quisesse matar 30% da população adepta da igreja do palito do fósforo queimado? Seria criar um crime dizendo que quem tentar ou quem matar alguém por ser membro, adepto, simpatizante da igreja do palito de fósforo queimado tem uma pena de 12, 15, 20, 30 anos de cadeia. Assim, essa sociedade ia, através do controle da violência do Estado, violência essa consistente na pena privativa de liberdade, ou seja, em prender alguém, ia ser controlado pelo Estado, e o Estado, assim,
e evitar o extermínio dos 30% da Igreja do Palito Fósforo Queimado, ou quiçá o extermínio da maioria da população por causa da reação dos membros da Igreja do Palito do Fósforo Queimado. Bom, a gente não vive num país hipotético em que tem a Igreja do Palito do Fósforo Queimado, mas a gente vive num país em que 30% da população é LGBT. Imagine o que vai acontecer. Hoje o Brasil já é o país do mundo que mais assassina, mata e persegue LGBTs. A gente sabe disso, essas estatísticas são confiáveis, elas são feitas por organismos internacionais e não se tem nada de fake news. A população gay do Brasil, a população lésbica, a população bissexual e todos os outros, os transgêneros, principalmente os transgêneros, e todas as outras formas de gênero não conformes à heteronormatividade, ou seja, a normalidade de ser heterossexual, todos esses já vivem, desde que nasceram, sabendo que essa violência existe. Porém, a gente sabe também que durante o final da campanha, principalmente entre o primeiro e o segundo turno, e agora, depois da eleição do presidente Bolsonaro, essas pessoas que têm ódio de LGBTs, e muitas vezes isso se acumula com ódio aos negros, aos índios, às feministas, aos membros de partidos de ideologia de esquerda. Pode pegar qualquer um desses temas que é costumeiro para essas pessoas odiarem. Eles se sentem autorizados a agredir e matar essas pessoas. Se isso continuar assim, daqui a um tempo, haverá uma reação dessa parcela da população. Imagine, o rapaz skinhead ou coisa do gênero, ou da torcida organizada do time X, que grita, cuidado, o Bolsonaro vai matar viado, como a gente viu nos vídeos do YouTube aí, do metrô do Rio de Janeiro, depois de um jogo de futebol. Se isso continuar, ou se continuar, o cara passa na rua e diz: ei, você tem cara de viado, eu vou te matar, porque porque o mito mandou. Ou, desce do ônibus, porque você tem cara de viado e o presidente não gosta de você, não. E aí são 5, 6 pessoas ameaçando aquela uma pessoa que a única coisa de errado que está fazendo é estar num ônibus. Se isso acontecer, se isso continuar acontecendo, as pessoas continuarem morrendo, os trans que morreram nesse período continuarem morrendo, e os gays e as lésbicas que apanham simplesmente porque estão de mãos dadas com as suas namoradas e tudo mais, vai chegar uma hora que quando esses caras chegarem para bater em alguém, eles vão tomar um tiro na cara. E é isso mesmo que tem que acontecer, porque quando a sociedade está conflagrada, ela está conflagrada. E aí o que acontece? Se isso começar a acontecer muito, nós vamos chegar a ver um absurdo, uma coisa inimaginável. Sabe o que vai acontecer? Se 30% da população começar a responder na porrada e na bala a tentativa de homicídio do resto da população, quem vai ter que propor a lei para criminalizar a homofobia é o próprio presidente Bolsonaro. Imagina que ironia do destino isso seria, né? Então, eu espero que a gente não chegue a isso. Mas o foco da minha palestra não é essa análise toda, não. Isso aqui é só introdução. Ih, que chato, vai ser longo. Mas é o seguinte, gente. Existem meios mágicos de conviver, se proteger e vencer a violência. Não só a violência, mas a sensação de medo e impotência que acompanha essa possibilidade de violência. Então, vejam,
A minha abordagem hoje com vocês vai servir tanto para aquelas situações em que você vai ter que lidar com o ladrão que pode assaltar a sua casa, aquele momento que você chega em casa e vai pôr o carro na garagem, mas você fica olhando para os lados porque você tem medo que o assaltante esteja te esperando para entrar junto. Ou aquela hora que você tá no metrô, num horário mais avançado, ou num ponto de ônibus, e aí você vê uns caras estranhos chegando perto de você. Ou você tá num shopping tranquilamente achando que ali nada acontece e vem alguém e faz um sequestro relâmpago. É para esses momentos que eu vou dar algumas dicas mágicas hoje. São dicas mágicas que vão servir também se você é LGBT, se você é feminista, se você é qualquer tipo de pessoa vulnerável a essa violência anunciada pelos adeptos desse discurso de ódio, estilo Bolsonaro. Eu não vou nem dizer que é do Bolsonaro, eu vou dizer que é estilo Bolsonaro. Então, você tá com medo, você é LGBT e tá com medo de sair na rua de mãos dadas com seu parceiro ou parceira? Ou parceiros? Você é negro e você tá com medo de ser discriminado mais ainda do que já é, mas dessa vez de uma maneira de violência física, como aconteceu com aquele caso do rapaz lá em São Paulo, que era advogado e perdeu até o emprego porque fez um vídeo no YouTube dizendo: agora a negraiada vai morrer, o Bolsonaro tá aí, agora a negraiada vai morrer. Se você tá passando por isso, se você tá passando por esse momento de medo e até de violência anunciada, de coisas que a gente precisa tomar cuidado mesmo, as dicas vão servir também para vocês. Então vamos lá, porque eu já falei bastante e a gente tem pouco tempo de palestra. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar sempre assim: eu tenho um poder pessoal. Existe um espaço sagrado à minha volta onde só eu mando. Ninguém tem direito de violar esse espaço sagrado. Esse espaço sagrado é o espaço da minha existência. Vamos pensar, para vocês entenderem, porque isso é uma coisa muito animal, em um cachorro comendo sua vasilha de comida. Todos vocês já viram que quando um cachorro, por mais bonzinho, legal e simpático que ele seja, ele tá lá comendo, o que é que ele faz? Ele como que abraça energeticamente aquela vasilha de comida para marcar os limites que não podem ser ultrapassados por nenhum outro animal. Por que ele faz isso? Porque ele aprendeu na natureza que se ele não fosse protetivo em relação à sua comida, ele ia perder essa comida e ia acabar morrendo de fome. Então, se vocês notarem um cão, e eu me refiro ao cão, o gato faz a mesma coisa, mas eu vou falar do cão porque é mais notório, é mais fácil de perceber. Quando ele se aproxima da comida, ele como que projeta a energia dele para abarcar e abraçar essa comida. E aí ele come dentro desse espaço que é dele. Se alguém invadir esse espaço, ele vai atacar. Nós também temos espaços sagrados, mas a socialização do homem, do jeito que ela foi feita, combatendo a natural violência, porque o homem naturalmente, como animal, é violento, só que conforme ele foi se aculturando em sociedade, ele foi deixando esta violência ficar mais na memória atávica do que no mundo presente. Você não vai morder alguém que esbarra no seu prato de comida, mas a gente precisa recuperar essa consciência de que à nossa volta existe um espaço inviolável, que é o nosso espaço sagrado. Se vocês não conhecem muito bem isso e não têm ideia sobre o que seja isso, eu sugiro uma prática que ajuda muito a perceber ou retomar a percepção
do que é esse espaço sagrado e onde é o seu centro, seu centramento, o núcleo desse espaço sagrado. Essa prática é uma das meditações em movimento do Osho e se chama No Dimensions. Vocês encontram o vídeo disso com música e instruções na internet. Muito bom, recomendo a todos. Então, primeira coisa, se eu vou me proteger, eu preciso reconhecer o meu espaço sagrado e os meus limites. Eu preciso me centrar. Eu preciso conhecer o meu próprio poder e o lugar onde ele existe e funciona. Claro que existem milhares de outras práticas para se chegar a essa consciência, porém, eu amo o trabalho do Osho, eu acho ele simplesmente genial. E essa específica meditação chamada No Dimensions, ela é, para mim, a obra de genialidade dele. Nunca encontrei nenhuma prática na minha vida pessoal de bruxa que substituísse essa meditação em movimento, que tem 1h30, tão bem para mostrar para as pessoas seus limites, seu espaço sagrado e seu centramento. Então, eu recomendo enfaticamente que no momento em que vocês precisam se empoderar para se proteger contra todos os tipos de violência, vocês usem essa meditação. Prosseguindo,